Obrigada, Rômulo, mais uma vez, pela praticidade, né, da sua exposição. Roseli, por favor, nós não temos muito tempo para discussão, possivelmente uns 5 minutinhos, então eu gostaria vou passar para a plateia para que eles façam algum questionamento, se necessário, e eu vou fazendo alguns apontamentos aqui. O objetivo desse congresso, né, de medicina geral, é justamente para estudante, para não especialista, né, para o colega que formou, é um clínico e está atuando em qualquer área do nosso país. Pode ser uma área com recursos, pode ser uma área sem o menor recurso e sem a principal ajuda, o especialista. Então, quando você está frente a uma situação, seja ela clínica, eventual, de acompanhamento, ou seja ela na emergência, num plantão, quando você tem um especialista, né, tudo fica mais fácil, né? Você chama o universitário, né? Você chama o especialista para te ajudar. Mas a função desse congresso é justamente essa. É quando você se depara numa situação como esta, seja lá de acompanhamento de um pré-natal de baixo risco, é saber identificar o alto risco. E como nós vimos aqui pela Roseli, a obesidade é um alto risco. Então, quando você está frente a uma gestante com obesidade, quando possível, encaminhar para um serviço especializado, porque esta gestante ela tem mais risco. Então, você tem que aprender a identificar. A obesidade é um risco e traz uma série de complicações que podem ter que ser identificadas durante o pré-natal, como pode ser identificada no momento do parto. Você está num pronto-socorro, chega uma gestante, praticamente no período expulsivo, obesa ou não, ela tem que ser olhada com a possibilidade de um risco. Você tem que aprender a identificar os fatores de risco, e aí vem a parte do Dr. Rômulo, que a prevenção é importante. Então, durante um pré-natal, mesmo que ele inicie de baixo risco, você tem que identificar o alto risco da maior causa de mortalidade materna, que é a hemorragia. E eu entendo que você tem que se preparar para isso, e para isso existe protocolo. Então, se você está num pronto-socorro do interior, sem recurso, sem especialista, você tem que ter uma colinha, você tem que ter um protocolo, você não pode correr atrás do tratamento no momento que você se depara com a urgência. Então, achei bastante importante essa colocação do Dr. Rômulo, e isso é para fotografar mesmo, né, Rômulo? É para você ter no seu caderninho de bolso para, numa emergência, você poder atuar, porque, pelo que foi colocado, o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, reduz em mais de 80% das complicações e dos riscos de morte materna. Então, gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. E eu gostaria, então, se ninguém for fazer nenhuma pergunta, se a Roseli gostaria de fazer uma consideração final sobre a importância de você identificar, principalmente no início do pré-natal, os riscos, os fatores de risco. Depois o Rômulo faz um fechamento. Então, obrigada, Maria Rita. O problema da obesidade é que ela é tão frequente que, se elas forem mandar todas as obesas para o pré-natal de alto risco, nós não vamos dar conta no alto risco. E, então, quem está lá na base precisa saber manejar minimamente essas pacientes. Eu diria que a obesidade mórbida, ela precisa ir para o alto risco. Mas as obesas em si, o sistema não vai dar conta, né? Se a gente conseguir começar a referenciar tudo. Então, por isso que eu acho importante as bases, e é importante que o médico geral saiba seguir uma gestante obesa, conheça os riscos e identifique
uma complicação maior, realmente vai precisar de uma atenção especializada, mas eu sei que muitas vão continuar, sim, na mão do médico geral, generalista. Então, precisam estar atentos e saber como manejar. E precisam se preparar, né, para as complicações que possam acontecer, preparar a paciente para isso. Ela tem que estar alertada. Mas é isso. Obrigada, Rita. Eu acho que a gente lida com um país em que a morte materna ainda é muito alta. A gente aumentou agora para mais de 70 mulheres para cada 100 mil nascidos vivos, sendo que a recomendação da OMS é 25 e países como a Suécia tem 9. Numa trajetória da mulher até o nascimento, a maior parte dessa trajetória, mais de 90% dessa trajetória é no pré-natal. Nós não temos capacidade de oferecer pré-natal por obstetra para todas as gestantes. Então, isso acaba sendo função de enfermeiras e de médicos generalistas que dão apoio a essas enfermeiras. Reconhecer o risco, especialmente riscos de hemorragia, hipertensão, infecção, e a obesidade está associada a todos esses riscos, é papel fundamental de quem faz esse pré-natal, para tentar reduzir o risco dessa mulher, para que ela chegue numa melhor condição ao hospital e ela saia de lá com saúde, com o bebê no colo. A morte materna é muito trágica, né, para a família, para todo mundo, inclusive para quem atende. Então, eu acho que o recado que fica é: vamos atentar para a redução de risco no pré-natal e não ser simples anotadores de exames e encaminhadores de pacientes. Perfeito. Excelente observação. Nós vamos, então, encerrar. E a última mensagem, gostaria de até enaltecer essa colocação da Roseli. Realmente, o número de médicos, com esse aumento do número dos cursos de medicina das faculdades, então nós estamos tendo uma formação anual exorbitante de médicos, e nós não temos também sistemas inúmeros de residências médicas que suportem a quantidade de médicos anualmente formados. Então, com certeza, o número de generalistas tem aumentado a cada dia, e é importante que o médico generalista saiba realmente as indicações, né, porque senão os serviços de alto risco com certeza não darão conta nem pelo número de casos encaminhados e pela falta de especialistas para estarem fazendo acompanhamento adequado. Então, queria agradecer a presença da Roseli e do Rômulo, a atenção em reparar a aula da Silvia, que infelizmente não pôde, por problema de saúde, estar presente, e agradecer a presença de todos. Bom dia para todos.